Fala meu amigo, minha amiga, estamos começando mais um podcast do Fantasy BR. Eu sou o Matheus Chaves e vou estar trazendo aqui para você tudo para semana 8. Isso mesmo, semana 8 do Fantasy Football, semana 8 da NFL. Já chegando na metade do Fantasy, basicamente metade da temporada da NFL também. Então, olho nos playoffs, a galera que aí tá precisando vencer, precisando fazer trocas, precisando de um bom waiver. E a galera que já tá nos playoffs, assim, já tá com campanhas mais positivas, pensando em melhorar o time, como pode fazer para fortalecer algumas áreas. Esse podcast é para você ter as dicas de jogadores que podem mandar bem aí nessa próxima semana para ajudar o seu time, beleza? Vamos seguir o nosso esquema da semana passada, que a galera curtiu muito. Vou falar de cada um dos times aqui, de cada um dos jogos, trazendo um destaque positivo, um destaque negativo e uma aposta para essa semana no Fantasy Football. Lembrando que, para você saber melhor como a gente vai analisar os jogadores ou como a gente espera os jogadores nessa semana, você pode acompanhar com os nossos rankings que saem toda quinta-feira, e no domingo a gente atualiza antes dos jogos, então fica ligado nos rankings que eles são basicamente aí o que a gente espera dos jogadores para a semana, beleza? Vamos começar com o jogo de quinta-feira entre Cardinals e Packers, jogaço, dois dos melhores times da NFL, né? Dois dos 5, 6 melhores times da liga até o momento. Meu destaque positivo no Cardinals vai pro Kyler Murray, que fez um bom jogo na semana passada, tá? Depois de um jogo bem complicado contra o São Francisco 2 semanas atrás, ele voltou fazendo 2 jogos com mais de 20 pontos, sendo um cara bem consistente. Kyler Murray seguindo o caminho para ser um top 3, aí um top 5 QB nessa temporada. Meu destaque negativo nesse time do Arizona Cardinals foi muito do que eu falei aí na semana passada, que era o Rondale Moore. Com a chegada do Zach Ertz, era tendência um dos wide receivers acabar perdendo um pouquinho de espaço aí na equipe do Arizona. Talvez esse cara seja o Rondale Moore, que no jogo passado teve apenas 2 recepções e 3 targets no jogo, beleza? E a minha aposta nesse time do Arizona Cardinals para essa próxima semana tem um jogo contra os Packers. A defesa dos Packers tem sido uma boa defesa e tudo mais, mas o Green Bay tá meio baleado. O Green Bay não tá lá não tá muito saudável, né? Um time com alguns problemas. E é uma das defesas que mais... É uma das 12 defesas que mais sai de pontos para tight end. Então vale você ficar de olho no Zach Ertz, que no jogo passado fez um touchdown. Foi uma big play, né? Não foi lá um grande jogo dele. Foi um touchdown de 47 jardas para ele. Apenas 3 recepções e 66 jardas. Mas olho no Zach Ertz, que vai ser o segundo jogo dele pelos Cardinals. Conhecendo mais o playbook, pode dar muito certo aí com o nosso queridíssimo Kyler Murray. No lado do Green Bay Packers, o meu destaque vai pro Davante Adams. Na verdade, não é um destaque pro Davante Adams, né? É citar o Davante Adams porque o grande destaque nesse time é a possível ausência do Davante Adams, que ele entrou na lista de Covid. Então, a gente não sabe se ele tá com Covid ou se ele não tá, né? Ainda não saiu a notícia, né? No momento que eu tô fazendo esse podcast, ainda não saiu a notícia. Então, há uma chance muito boa dele não participar do jogo da quinta-feira, e isso abre espaço para minha aposta do Green Bay nessa semana, que é o Marquez Valdes-Scantling, que parece que vai ser ativado do Injury Reserve. O Marquez Valdes-Scantling, que teve targets de qualidade nas primeiras semanas, não fez grandes jogos, teve um bom jogo, mas não fez grandes jogos, mas teve targets de qualidade. Quem viu os jogos, viu que ele teve big plays, jogadas que poderiam converter ali em touchdowns, em big plays. Acabou não tendo uma química muito boa com o Aaron Rodgers, com ele acabou não conseguiu converter essas jogadas, mas ele teve essas chances, teve as oportunidades de converter big plays. Então, sem o Davante Adams, o Marquez Valdes-Scantling voltando de lesão, um cara que, para quem precisa de wide receiver, pode ser uma boa aí na waiver nessa semana. Olho no Marquez Valdes-Scantling aí no Green Bay Packers. O meu destaque negativo vai pro A.J. Dillon, que nessa última semana aí teve o seu menor número de rush share, né, na equipe do Green Bay Packers, apenas 25%, um número baixo aí para ele. O Aaron Jones também não foi muito bem, não fez um bom jogo, mas o Aaron Jones é um jogo ruim, a gente entende, um jogo ou outro ruim, porque a gente sabe que ele vai se manter consistente ao longo da temporada. O A.J. Dillon, infelizmente, perdeu um pouquinho de valor nesse último jogo, a gente não espera muita coisa dele aí pro restante da temporada. Seguindo para o próximo jogo entre Atlanta Falcons e Carolina Panthers, destaque positivo no Atlanta, o Matt Ryan, que nos últimos jogos está jogando muito bem, tá? Nos últimos 3 jogos o Matt Ryan produzindo números importantes, com jogos de mais de 300 jardas, jogos com muitos touchdowns. Então o Matt Ryan se tornando um quarterback bem sólido para streaming aí nessas semanas de bye no Fantasy Football. Decepção nesse time para mim é o Calvin Ridley, que apesar de um target share aí de 26%, altíssimo número,
Mais um jogo com mais de 10 targets para ele. Só na primeira semana ele não teve pelo menos 10 targets. Foram apenas 26 jardas, fez um touchdownzinho ali num passe curto do Matt Ryan, mas não tá produzindo muito bem o Calvin Ridley. Tem um calendário bom pro restante da temporada, mas infelizmente não vem produzindo muita coisa o Calvin Ridley, tá? E a nossa aposta na semana passada aqui foi o Russell Gage, né? Conseguiu fazer uma big play no touchdown. Essa semana eu quero destacar aqui pra vocês o Kyle Pitts. Não é bem uma aposta o Kyle Pitts, tá? Mas é um cara pra você começar a olhar pra ele como um tight end top 3 no Fantasy. Depois de um início meio complicado, o Kyle Pitts, nos últimos 2 jogos, parece que tá consolidado nesse ataque do Atlanta Falcons. 2 jogos seguidos com pelo menos 7 recepções, 2 jogos seguidos com mais de 100 jardas. Então o Kyle Pitts não entra muito como uma aposta, né? Talvez a aposta não seja o termo correto, mas seja o cara para você confiar como um tight end top 3. Um cara que você não vai tirar do seu time mais, um cara que você não vai deixar no banco independente do confronto. Beleza? No lado do Carolina Panthers, o meu destaque positivo nesse time do Carolina Panthers, na verdade, que não vem jogando bem, a verdade é essa, o Carolina Panthers não vem fazendo bons jogos. Depois de um início muito bom do Sam Darnold, a equipe caiu. O meu destaque positivo vai pro Chuba Hubbard, não porque o Chuba Hubbard vem jogando bem, tá? Ele fez 2 jogos bons, jogou mal na semana passada, mas o destaque positivo é o Chuba Hubbard, por quê? Porque ele tem um confronto favorável nessa próxima semana. Ele tem um duelo muito bom contra o time do Atlanta, que é a 4ª defesa que mais sai de pontos para running back. Então eu quero que você aposte no Chuba Hubbard essa próxima semana, que a tendência é ele mandar bem. É um destaque para a próxima semana já, antecipando a próxima semana do Chuba Hubbard, que mesmo com o Christian McCaffrey, que talvez fique fora mais uma semana aí, a tendência é ele mandar bem. Meu destaque negativo nesse time vai pro Robbie Anderson. Com certeza o Robbie Anderson não vem jogando bem, não vem fazendo absolutamente nada. Uma das maiores recepções da temporada, temos falado disso aí toda semana. Um cara possivelmente até dropável já no Fantasy Football. Se eu puder citar uma aposta nesse time do Carolina, um cara que não vem jogando tão bem nas últimas semanas, é o Sam Darnold, que a gente espera que ele dê a volta por cima aí nessa próxima semana. Nos últimos 3 jogos, né, somados, ele não chegou a 23 pontos de Fantasy Football, então foram 3 jogos bem ruins para ele. O Atlanta Falcons é o terceiro time que mais sai de pontos, segundo time, que mais sai de pontos para quarterback no Fantasy, então é a chance do Sam Darnold conseguir produzir alguma coisa, conseguir fazer um bom jogo. Próximo jogo, Buffalo Bills e Miami Dolphins. O Buffalo Bills vem de bye, né, então eu não tenho grandes destaques ou grandes nomes para citar nesse time. Eu quero deixar um cara como aposta aqui para vocês, que é o Zach Moss, que vem de 2 jogos não muito bons, mas é um cara que, quando tem um game script favorável, né, quando teve game scripts favoráveis, como foi contra Miami, contra Washington, contra Houston, jogou bem, produziu bem, correu bastante com a bola, foi acionado em situações de gol. Então, esse jogo contra o Miami, a tendência é ser um game script bem favorável para Buffalo. Um jogo em que a gente acredita que o Buffalo vai se manter na frente do placar durante um bom tempo aí e deve controlar a partida. Então, um jogo muito interessante para o Zach Moss. No lado do Miami Dolphins, né, que vem de mais um jogo ruim aí, o Miami perdeu pro Atlanta na semana passada. Quero deixar como destaque aqui o Tua, que apesar da derrota fez um bom jogo, o melhor jogo dele na temporada, fez uma baita de uma partida, 4 touchdowns, quase 300 jardas para ele. É um confronto difícil pro Tua, não aposto muita coisa no Tua Tagovailoa nessa próxima semana. Se tem um cara que a gente pode mais ou menos esperar alguma coisa nesse time do Miami, é o Mike Gesicki para essa próxima semana, que tem jogado muito bem. A gente toda semana aqui tem falado do Mike Gesicki, que tem jogado muito bem, tem tido um número altíssimo de targets, isso é muito importante pro tight end, tá? O Mike Gesicki tem tido uma média alta de targets, isso não é algo muito comum, então são mais de 7 targets para ele por jogo, é o segundo jogador da equipe com mais targets por partida, só atrás do Jalen Waddle. Então olho nesse Mike Gesicki, que está se consolidando como um tight end top 10 no Fantasy Football. Chicago Bears e San Francisco 49ers, meu destaque positivo do lado do Chicago é o Khalil Herbert, o calouro, que fez mais de 100 jardas exatamente e 33 recebidas, mais de 130 jardas totais contra a forte defesa do Tampa Bay, contra running backs, né, contra o jogo corrido, produziu muito bem. São 3 jogos deles muito bons, tá? São 3 jogos para ele com média de 18 toques na bola por jogo, 18 corridas por jogo, cerca de 20 toques na bola por jogo para ele nos últimos 3 jogos, desde a lesão do David Montgomery, e médias muito boas, 3 jogos aí com mais de 70 jardas, 2 jogos com mais de 100 jardas de scrimmage. Então, olho nesse Khalil Herbert, que está se tornando um running back 2 interessante, mesmo com a volta do Damian Williams semana passada, ele foi bem. Vamos ver se nessa próxima semana o Damian Williams vai ser mais acionado, coisa que eu não espero,
porque o Khalil Herbert está muito sólido. Destaque negativo nesse time do Chicago Bears é esse stack aí de Justin Fields e Allen Robinson, né? Simplesmente eu postei isso no Twitter que eu não aguento mais o Allen Robinson. Simplesmente não tá dando. Tenho ele no time do Scott Football e tá... Eu tô tentando colocar ele pra ver se ele consegue fazer alguma coisa, né? Vai que vai, só que não vai. O Allen Robinson não consegue jogar bem. Não tá tendo nem muitos targets. Depois da semana 1 com 11 targets, ele não tá tendo target, basicamente. Não tá tendo recepções. Então, desastre. Basicamente, um cara quase dropável, por incrível que pareça, o Allen Robinson. Como ele tá jogando mal, um cara que pode surgir aí como uma solução para esse time é o Darnell Mooney, né? Que, apesar de não estar fazendo muita coisa, pode ser uma boa aposta essa semana. Tá? No jogo passado contra o Green Bay teve 8 targets. Nesse último jogo contra o Tampa Bay não fez muita coisa. Mas o ataque não fez nada nesse último jogo. Mas olho no Darnell Mooney aí nas ligas mais profundas, porque pode ser um nome para surgir aí, dado a nulidade do Allen Robinson. Do lado do San Francisco 49ers, um jogo bem estranho na semana passada, mas quero destacar o Elijah Mitchell, que dominou o backfield. O Elijah Mitchell no jogo passado simplesmente dominou o backfield aí do San Francisco 49ers, não deu chance pro Trey Sermon. O Trey Sermon, na verdade, não fez absolutamente nada, né? Basicamente não tocou na bola o Trey Sermon. Não tocou na bola, na verdade, no jogo passado. Foram 18 toques pro Elijah Mitchell, 6 pro Jermichael Hasty e só, né? Então o backfield foi todo dele nesse último jogo. O Trey Sermon foi limitado a times especiais. Então olho nesse cara que se tornou o running back 1 do time e se tornando um running back 2 importante pro Fantasy Football, o Elijah Mitchell. Destaque negativo, mais uma vez, o Brandon Ayuk, que não jogou bem, que basicamente é mais um jogo aí pra gente destacar, que a gente pode basicamente descartar esse cara, né? Acho que tem 4 jogadores wide receivers no Fantasy hoje que estão se tornando cada vez mais descartáveis, caras que a gente esperava alguma coisa. Brandon Ayuk, Allen Robinson, Tyler Boyd e Robbie Anderson. Esse quarteto aí que a gente esperava alguma coisa, né, de algum deles, não fazendo basicamente nada. Inclusive teve um lance patético do Brandon Ayuk aí tentando pegar a bola num punch, não conseguiu. Então, infelizmente, o Brandon Ayuk não tem conseguido jogar bem, não tem feito absolutamente nada. E com o Brandon Ayuk não jogando bem, olha no Sanu, tá? O Sanu não tem feito nenhum grande jogo, não tem feito absolutamente nada. Mas como o Brandon Ayuk tá cada vez mais sumido, cada vez mais fazendo nada, o Brandon Ayuk pode surgir aí de vez em quando, talvez como um jogador para salvar um time, para conseguir um joguinho aí de 50 jardas, de 40 jardas, de 3, 4 recepções nessas situações de base em ligas mais profundas, já que o ataque do São Francisco é muito anêmico, né? Sem o George Kittle, com um quarterback aí, o Garoppolo, que não consegue fazer muita coisa. Infelizmente, é um ataque que a gente não consegue confiar muito, né? É só Elijah Mitchell e Deebo Samuel no momento. Próximo jogo, Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers. Do lado do Cleveland, temos que falar do D'Ernest Johnson, destaque do nosso podcast na semana passada, top waiver da semana, destruiu mais de 150 jardas totais, um touchdown. Infelizmente, nessa semana o Nick Chubb deve voltar, então eu não vou dizer que ele vai ser nulo, D'Ernest Johnson, porque o Kareem Hunt vai permanecer de fora, então eu acredito que ele vai ter algumas boas oportunidades na partida, mas não espero, logicamente, um jogo como ele teve de top 10 running back na semana e tudo mais, não imagino isso para ele. Destaque negativo nesse time é o Odell, que mais uma semana não produziu nada, tá quase se tornando também um wide receiver dropável no Fantasy Football. Ainda não dropa o Odell, porque ele teve um joguinho aí, teve 2 jogos interessantes desde a volta. Ele tá com uma lesão no ombro, então vamos ver se ele consegue melhorar um pouquinho aí dessa lesão aí, para ele conseguir fazer alguns jogos mais seguros. Minha aposta vai ser de novo o Donovan Peoples-Jones. A semana passada ele foi a aposta, só que infelizmente ele se machucou no treinamento antes do jogo e acabou não participando da partida, acabou não jogando. Estava ativo, mas não jogou porque ele se machucou durante os treinamentos. Vamos ver se na semana ele se mantém saudável, porque ele vem de 2 jogos muito bons, né, o Donovan Peoples-Jones. Então, com o Odell não jogando bem, com o Kareem Hunt fora, é um cara que a gente pode esperar alguma coisa. Os Steelers, por outro lado, vem de bye, então a gente não tem lá grandes destaques para citar nesse time. Najee Harris e Deontay Johnson são 2 caras aí que carregam esse ataque, são os 2 principais jogadores desse ataque. Faço uma aposta no Chase Claypool, que vinha de 3 jogos muito bons, e no jogo contra o Seattle, que a gente apostou muito, né? Contra o Seattle, a defesa que sai de muitos pontos para wide receiver, ele não jogou absolutamente nada, não fez nada no jogo. Espero uma volta do Chase Claypool para um jogo aí de nível wide receiver 2.
Sem o Juju, esse é o cara que tem que crescer nesse time, é um cara que tem que ter mais oportunidades, ter mais bolas, né? O Deontay Johnson já é um cara que tem aí 27% de target share, tá? O Chase Claypool tá com 22%, é um número bom, mas eu espero uma produção maior dele de recepções, que ele consiga receber mais bolas e consiga mais algumas jardas, para que ele possa ser, né, não vou dizer um wide receiver 1, porque esse é o Deontay Johnson, mas que ele possa ser aí um cara importante pro Fantasy, um wide receiver 2, um flex bem confiável para as próximas semanas no Fantasy Football. Detroit Lions e Philadelphia Eagles, destaque positivo nesse time do Detroit Lions é o DeAndre Swift. Temos que falar dele de novo, porque foi provavelmente o melhor jogo dele na temporada. O cara é o número 1 de running backs aí em target share, em targets, em recepções, em jardas recebidas. É basicamente um wide receiver que corre 10 vezes com a bola. Foi um tweet que eu li essa semana. Então ele é basicamente um wide receiver 2 que corre 10, 15 vezes com a bola. Então tá numa fase muito boa do Andrew Swift. É um cara que recebe muitas bolas, num time que perde, que sempre tem estado atrás, né, dos placares nos jogos. Então ele acaba entrando muito, tendo muitos targets, muitas recepções, muitas bolas em garbage time também. Isso é muito importante no Fantasy Football. Baita de uma temporada pro Swift até aqui. Destaque negativo pro Amon-Ra Brown, o Hulk. Esperava alguma coisa dele, mas 0 targets para ele no jogo passado, simplesmente decepcionante. E queria destacar a nossa aposta desse ano passado nesse time do Detroit, que foi o Khalif Raymond, que jogou muito bem, tá? 8 targets para ele, mais de 100 jardas, primeiro jogo de mais de 100 jardas pro Khalif Raymond na temporada, com a ausência aí de um grande wide receiver nesse time, com o Cephus machucado, ele pode ser o cara que pode crescer, né? Tem crescido e pode se tornar um nome interessante aí pro Detroit Lions nas próximas semanas. No lado do Philadelphia Eagles, meu destaque vai para a lesão do Miles Sanders, que tá com uma lesão no tornozelo, machucado. A gente não sabe aí quando ele volta, se volta essa semana, se não volta. Acho que não joga essa semana. Caso não jogue, Kenneth Gainwell passa a ser um jogador muito importante no Fantasy Football. Foi um cara que na semana passada fez um touchdown. É basicamente um pass catcher, né? O Gainwell é mais um pass catcher, mas eu acredito que ele vai ter um volume interessante em corridas também, juntamente ali com o Boston Scott. O Scott House deve ser ativado, então deve ser um comitê ali entre eles, mas acredito que o Kenneth Gainwell seja o running back 1 e um cara importante pro Fantasy nessa próxima semana. Destaque negativo nesse time do Philadelphia Eagles vai pro Devonta Smith, que não tá conseguindo fazer grandes jogos, né? Apesar de uma boa partida aí na semana 4 com mais de 120 jardas, não tem feito muita coisa. O Jalen Hurts não tá conseguindo criar uma química muito boa com ele, não tá conseguindo produzir muita coisa, a gente não tá vendo muitas big plays para ele. Então, vamos ver nesse próximo jogo contra o Detroit Lions, é um confronto favorável. Vamos ver se a gente consegue ver um Devonta Smith aí melhor, né? Um Devonta Smith do jeito que a gente espera, não no nível do Ja'Marr Chase, mas um Devonta Smith mais seguro, um Devonta Smith que consiga ser mais produtivo, tá? E após nessa semana nesse time aí do Philadelphia Eagles, eu queria citar com vocês o Chris Watkins, porque ele não é um wide receiver muito bom, ou é um cara muito confiável no Fantasy Football e tudo mais, mas ele é um cara que todo jogo tem tido um número interessante de targets, tem tido 4, 5, teve jogo com 7 targets. Então ele é um cara que pode ser uma surpresa num jogo com um confronto favorável como é esse confronto contra o Lions, tá? Um confronto bom contra o Lions, eu acho que esse cara pode ser um jogador que pode surpreender aí a rapaziada que precisa de wide receiver na waiver. Houston Texans e Los Angeles Rams, mais um joguinho aí pesado pro Houston, que pegou o Arizona na semana passada, agora pega o Rams. Destaque positivo nesse time, na verdade não tem nenhum grande destaque positivo. Eu quero citar o Brandon Cooks, porque ele não vem jogando bem, tá? Na semana passada até fez um jogo bom, com 13 targets e 89 jardas, mas assim, ele não vem fazendo números muito bons, muito por conta da saída do Tyler Taylor e volta e entrada aí do Davis Mills. Mas o Tyler Taylor, pelo que tudo indica, tá voltando. Não sei se vai voltar nessa próxima semana ou na outra contra o Miami Dolphins, mas nessas próximas 2 semanas o Tyler Taylor deve voltar, e a tendência é que ele volte como wide receiver, como QB1, desse time do Houston Texans, o que seria muito bom pro Brandon Cooks, que com o Tyler Taylor produziu muito nas 2 primeiras semanas. Por estar uma aposta nesse time do Houston Texans aqui, a gente não tem grandes apostas, não é um time que está produzindo muita coisa no Fantasy, não é um time que tem feito muito, tá? Mas olha no Nico Collins,
O Hulk, que 2 jogos seguidos aí com mais de 5 targets, não produziu muitas jardas, não produziu. Mas são 2 jogos com mais de 5 targets, né? São 11 targets em 2 jogos para ele. Então, para ligas profundas, em situações de bye, pode ser um cara aí que pode, em uma partida como a do Rams, que o time deve se manter atrás do placar, ele tem que lançar muito a bola, ele pode ser um cara que pode ter aí umas 4, 5 recepções e fazer alguma coisa. Do lado dos Rams, destaque todo absoluto pro Cooper Kupp. Não tem nem o que falar do Cooper Kupp, que é o melhor wide receiver do Fantasy, provavelmente o melhor jogador do Fantasy Futebol na temporada, junto com o Derrick Henry. Então, surreal, né? Cara, mais um jogo de mais de 150 jardas, 2 touchdowns pra ele, 13 targets. Todos os jogos da temporada com pelo menos 10 targets pro Cooper Kupp. Em todos, menos o jogo da semana 4 contra o Arizona, ele teve pelo menos 90 jardas. Já foram 4 jogos com pelo menos 2 touchdowns. Surreal o que o Cooper Kupp tá fazendo, né? Quem tá com o Cooper Kupp aí, filho, tá de bem demais com a vida. Não tenho que reclamar de absolutamente nada. Destaque negativo nesse time do Los Angeles Rams. Na verdade, não é um destaque negativo, né? Eu quero apenas citar que o Darrell Henderson teve um probleminha de lesão aí no último jogo. Não teve um problema de lesão, né? Ele meio que teve um desconforto ali durante a partida, pelo que foi reportado, mas voltou. Não conseguiu jogar bem nessa última semana, uma semana que a gente esperava muito dele, a gente esperava um jogo muito forte, né? Foram 21 toques na bola para ele, 21 oportunidades, contando corridas e recepções e targets. Foi um total de menos de 70 jardas para ele. Esperávamos muito. Vamos ver nesse jogo contra o Houston Texans, mais um confronto favorável aí pro Darrell Henderson. E a minha aposta nesse time do Rams é o Van Jefferson. Olhando no Van Jefferson, um jogo de 7 targets, touchdown. Eu sei que é um time aí que tem Robert Woods, tem Cooper Kupp, tem um Tyler Higbee, que é um cara que tá sempre em campo, que recebe muita bola. Mas, cara, vale você ficar de olho nesse Van Jefferson, porque tem feito alguns joguinhos interessantes, tem feito algumas partidas aí boas, tá? 13% de target share não é um número muito alto para ele, não é um número muito alto, mas é um número interessante que mostra que ele tá sendo acionado. É um cara que vai ser meio que acionado aí todo jogo, tem sido suas oportunidades, e é o jogador com a maior número de jardas por target, né? A média de jardas por target dele é a maior dos 3, né? Entre o Cooper Kupp, o Robert Woods e ele tem 14, né, jardas de média por target, enquanto que o Cooper Kupp e o Robert Woods ali em média de 9, 10. Então é um cara que tem sido acionado ali em algumas big plays, tá fazendo algumas jogadas explosivas, então olho nesse Van Jefferson. Próximo jogo é Indianapolis Colts e Tennessee Titans. Destaque positivo e negativo vai pro running backs. Positivo pro Jonathan Taylor, 4 jogos seguidos dele, corroborando, né, e garantindo o que a gente esperava de running back 1, de running back que foi draftado aí em primeiro round, final de primeiro round, início de segundo round, cara que vem jogando bem e vem sendo seguro nas últimas semanas. E destaque negativo pro Nyheim Hines, né, porque enquanto o Jonathan Taylor tá crescendo, o Nyheim Hines tá perdendo valor. Nesse último jogo até ele teve mais toques na bola, foram 11 oportunidades para ele nos últimos jogos, tinham sido números pequenos, mas não está produzindo nada. Foram 14 jardas em 8 corridas, menos de 1.8 por carregada, número muito baixo, então muito mal o Nyheim Hines, tá? Eu quero deixar aqui como uma aposta para essa semana o Carson Wentz. O Carson Wentz está sendo muito seguro, tirando o jogo da semana 3 contra o Tennessee Titans, ele teve pelo menos 17 pontos em todos os jogos, muito seguro o Carson Wentz, um QB de streaming muito bom para essas situações de bye, tá produzindo bem, tá de vez em quando até correndo com a bola, fez touchdown correndo terrestre no jogo passado. Então olho nesse Carson Wentz. Tem um duelo contra o Tennessee Titans que é um duelo bom, tá? Pro quarterback. A defesa do Tennessee Titans é a quinta defesa que mais cede pontos para quarterback, então olho nesse Carson Wentz. No lado do Tennessee, o nosso destaque aqui vai pro A.J. Brown. Não vou falar do Derrick Henry, porque falar do Derrick Henry é chovendo molhado, mas o A.J. Brown, eu falei na semana passada, né? Quem ouviu o podcast viu que eu falei que o A.J. Brown no segundo tempo do jogo passado deu sinais de ser o A.J. Brown, né, dos outros anos, de ser aquele Tennessee dos outros anos, com o A.J. Brown recebendo ali em rotas cruzadas no meio do campo, em situações de play action e tudo mais. E me deu esperança. E nesse jogo de ontem, o A.J. Brown produziu muito bem, mais de 100 jardas, 133 jardas para ele, 8 recepções, um touchdown. Muito bom jogo do A.J. Brown. Então a gente volta a ter
esperança nele para ser um wide receiver top 10, coisa que a gente esperava nessa temporada para ele, se não fosse os problemas de lesão. Destaque negativo nesse time do Tennessee Titans vai para os tight ends, cara, principalmente o Firkser, né, que a gente esperava alguma coisa dele nessa temporada e infelizmente não está fazendo nada. Teve uma sequência de 2 jogos ali com pelo menos 4 targets, né? 5, 4 targets e tal, algumas bolas ali lançadas na direção dele, mas nos últimos 2 jogos apenas 2 targets para ele. Infelizmente, a gente não tá conseguindo ver um envolvimento nos tarentes como a gente viu o Jonnu Smith nesse time dos Titans. Então, assim, o time do Tennessee é basicamente Derrick Henry e Antonio Brown, né? Já que o Julio Jones não consegue ficar muito saudável, não consegue jogar muita coisa, não consegue produzir muito. Então é basicamente esses 2 caras aí nesse time do Tennessee Titans. Não tem nenhuma grande aposta para esse time, para essa próxima semana, porque de fato, como eu falei, é A.J. Brown e Derrick Henry. O Ryan Tannehill, eu espero um bom jogo dele, espero que ele consiga fazer um jogo interessante aí nessa próxima semana contra o Indianapolis Colts. A defesa dos Colts não é das melhores defesas contra quarterbacks no Fantasy Football. E o Ryan Tannehill tem melhorado, tá? Não tem feito grandes jogos porque o Derrick Henry tem consumido muitos touchdowns em situações de gol e red zone. Isso é normal até, porque o Derrick Henry é um absurdo. Mas eu espero o Ryan Tannehill conseguindo alguns jogos de mais de 20 pontos no Fantasy nessas próximas semanas. Eu acho que o Derrick Henry foi dropado em muitas ligas. Você pode ficar de olho aí na sua liga se ele foi dropado, se ele tá no waiver. Que eu acho que aos poucos esse ataque vai se acertando. O time melhorou muito, o Derrick Henry tá bem, o A.J. Brown voltou bem. Vamos esperar o Julio Jones crescer um pouco. E eu acho que o Ryan Tannehill pode voltar a ser um quarterback talvez até top 12 aí semanalmente. Jets e Bengals, próximo jogo. O Jets que vem com uma lesão, né, do Zach Wilson, se machucou, vai perder algum tempo. E eles contrataram o Joe Flacco. Então vamos ver como é que vai ser esse ataque agora com o Joe Flacco como o principal quarterback do time. Meu destaque nesse time é o Michael Carter, que na semana passada aí teve 9 targets e 8 recepções. No primeiro jogo dele aí, de fato, como um running back 1 mais, não vou dizer dominante, mas um running back 1 com um volume maior de jogo, né? 20 oportunidades para ele. Foi um jogo de mais de 100 jardas de scrimmage, não fez touchdown e tal, não fez uma grande partida, mas foi um jogo interessante pra gente ver que o Michael Carter aos pouquinhos vai tomando conta desse backfield dos Jets, tá? Meu destaque negativo nesse time é o Jamison Crowder, que não tá conseguindo produzir nada, né? Depois de um primeiro jogo muito bom contra o Tennessee, a gente esperava que ele fosse produzir bem, né? Fosse crescer nesse time dos Jets, mas não tá conseguindo nada. Mais um jogo aí pra ele com poucas jardas, com 4 recepções e 34 jardas pro Jamison Crowder. Não é uma aposta segura pro Fantasy. No lado do Cincinnati Bengals, destaque pro Ja'Marr Chase completamente, né? Obviamente que o Ja'Marr Chase é o cara que tá tomando todas as atenções, talvez até o segundo melhor wide receiver do Fantasy hoje, só atrás do nosso queridíssimo Cooper Kupp. Melhor jogo da temporada para ele, com mais de 200 jardas e um touchdown, 8 recepções, um duelo de divisão difícil contra o Baltimore Ravens. Então o Ja'Marr Chase hoje é um wide receiver 1 seguríssimo pro Fantasy. Seguríssimo, wide receiver 1. Assim, não existe a condição de você ter 2 caras para bancar o Ja'Marr Chase. Não tem isso. O Ja'Marr Chase é um titular. E minha decepção primeiro nesse time do Cincinnati Bengals é o Tyler Boyd, né? O Tyler Boyd, depois que teve aquele jogo sem o T. Higgins, jogou muito bem. A gente falou que com a volta do T. Higgins, a gente botou o Tyler Boyd para venda naquela dica de compra e venda. E a gente sabia que com o T. Higgins em campo, ele provavelmente ia perder muito espaço. O Tyler Boyd ia perder um pouquinho de volume de jogo, né? A gente sabia que o Tyler Boyd não ia ser um cara muito utilizado com o Ja'Marr Chase, com o T. Higgins. Então, assim, nos últimos jogos ele não vem sendo um cara com muitos volumes. Depois da semana 4, com 11 targets, o Tyler Boyd, foram 5 na semana 5, 3 na semana 6 e 7 na última semana. Enquanto isso, o Ja'Marr Chase e o T. Higgins sempre tendo mais targets que ele. O T. Higgins é um cara com quase 9 targets por jogo, o Ja'Marr Chase com 7.5 targets, o Tyler Boyd com 6 e perdendo valor, né? Perdendo um pouquinho de valor, até porque o C.J. Uzomah, o tight end, tem feito alguns jogos interessantes e tem tomado um pouquinho de espaço aí também do Tyler Boyd, que então é basicamente quase um jogador dropável
nesse time do Cincinnati Bengals. Eu quero deixar como aposta aqui pra semana, não é uma aposta pra semana porque ele tem me jogando bem, né? É o Joe Burrow. O duelo contra o Jets não é um duelo muito fácil, porque a defesa do Jets tem sido uma defesa boa contra o quarterback no Fantasy. É a 10ª defesa que menos 7 pontos para o quarterback, mas o Joe Burrow está sendo muito consistente, muito consistente. É um dos melhores QBs do Fantasy na temporada. Para mim, isso é uma temporada de breakout. Nos últimos 4 jogos, né, 3 dos últimos 4 jogos, pelo menos 22 pontos para ele. Tá numa fase muito boa o Joe Burrow. Então espero o Joe Burrow produzindo muito nessa próxima semana contra o Jets também. Olho nele para ser possivelmente um top 8, um top 7 na semana. Chargers e Patriots, o Chargers voltando de bye, né? Time aí que vem de um jogo que implodiu o time contra o Ravens há 2 semanas atrás. Espero uma melhora completa desse time do Chargers. Time voltando de bye, não temos muitos destaques para citar aqui. Aposta da semana para esse time aqui é o nosso queridíssimo Mike Williams, que vem de um jogo bem ruim contra o Baltimore. Não jogou bem, na verdade, ninguém jogou bem nesse time. Vai pegar o New England Patriots, que é uma defesa forte, uma defesa boa, mas espero um Mike Williams produzindo muito, conseguindo big plays, coisa que ele fez em basicamente todos os jogos da temporada. Então, olho no Mike Williams, olho nesse ataque do Chargers, que é muito bom, Justin Herbert, Austin Eckler, Mike Williams e Keenan Allen são basicamente 4 jogadores titulares absolutos no Fantasy. Então, esses caras têm que estar no seu lineup nessa próxima semana, tem que estar no seu lineup toda semana, independente do confronto. No lado do New England Patriots, né, vale destacar aqui o Mac Jones, que fez um baita de um jogo na semana passada, o melhor jogo da sua carreira, com mais de 300 jardas, 2 touchdowns, jogou muito bem o Mac Jones, mais de 20 pontos para ele no Fantasy, foi um QB top 10, não espero que ele se mantenha consistente a esse nível. Eu torço para os Patriots, mas cara, eu não tenho essa expectativa alta que ele vai se manter um QB bom para o Fantasy, pelo menos nessa temporada. Tá? Esse próximo duelo contra o Chargers é um duelo difícil contra uma defesa forte. Então o Mac Jones é banco, apesar de um bom jogo, ele é banco. Um cara que eu acho que você pode apostar, pode colocar de fato como running back 1 até, é o Damien Harris. A defesa dos Chargers é a 5ª defesa que mais cede pontos para running back. O Damien Harris vem de 3 jogos marcando touchdown, 2 jogos com mais de 100 jardas e com touchdowns, dominando o backfield, tendo muitos toques na bola. Sei que o Stevenson estava fora na última semana, mas assim, o J.J. Taylor, o Brandon Bolden são caras que foram utilizados, né, correram bem também, tiveram touchdowns e tudo mais, mas o Damien Harris é o running back 1 desse time, claro. Tá? Os outros caras entraram mais ali em situações... O Brandon Bolden era mais um pass catcher, basicamente. O J.J. Taylor entrou basicamente ali na situação de garbage time, final de jogo e tudo mais, mas o Damien Harris, cara, foco total nesse cara que vem jogando muito bem. Destaque negativo nesse time do New England é o Jonnu Smith, que não vem jogando absolutamente nada. Nessa última semana até teve um início bom. A primeira campanha começou muito bem, né? Com 2 recepções importantes na primeira campanha e tal. Achei que, vai ser o jogo do Jonnu, vai ser o jogo que vai jogar bem. Mas parou por aí, não fez mais nada no jogo. Então, o Jonnu Smith não vem sendo um fator nesse ataque do New England Patriots como a gente esperava. Se eu pudesse dar uma aposta aqui nesse time do New England Patriots para essa semana no Fantasy Football, eu deixaria com vocês o Jakobi Meyers. Eu vou fazer a aposta aqui que nessa semana vai sair o touchdown do Jakobi Meyers. O cara tá 3 anos na liga. O cara é o jogador com mais recepções, com mais targets, com mais jardas na história da NFL sem fazer touchdown. Todo jogo ele produz muito, consegue muitos targets. Já teve 2 jogos com mais de 12 targets na temporada e não saiu touchdown. Eu espero que saia nesse jogo. Não é um jogo fácil contra o Chargers, não é um jogo simples. A defesa do Chargers é uma das mais fortes contra o wide receivers no Fantasy, mas eu acho que o New England vai precisar lançar muita bola. O Mac Jones vai precisar lançar muita bola, vai precisar correr atrás do marcador, então espero um touchdownzinho do Jakobi Meyers essa semana e eu vou garantir ele numa liga aqui no meu Fantasy e vou mandar bem e vou falar isso pra vocês na próxima semana, me cobrem. Seattle Seahawks e Jacksonville Jaguars. O Seattle que veio de um jogo aí muito fraco contra o Saints, né? O time não produziu nada. DK Metcalf fez uma big play de mais de 80 jardas, mas depois disso teve apenas uma recepção para 10, 12 jardas apenas. Então assim, não dá para confiar nesse time do Seattle, tá? Eu não tenho grandes apostas nesse time. Não tem jogadores que eu olho aqui e acho que vão mandar bem. Tem um confronto muito bom contra o Jaguars. O confronto contra o Jaguars é muito bom. O Jaguars é uma das piores defesas contra o quarterback, contra todas as posições. É a segunda pior defesa contra tight end.
Mas assim, eu não vou apostar muito alto em ninguém do Seattle porque tá sem o Russell Wilson. Então eu não tenho confiança pra falar pra você, pô, escala tal cara. Escala tal running back. Então assim, cara, o Alex Collins, o Penny, o Dallas, ninguém... A gente não sabe quem é o running back 1, a gente não sabe como é que vai se formar. Isso é um comitê. Na questão de wide receiver, o Metcalf é um titular, né? Isso é fato. O Metcalf é um cara que você tem que deixar no seu time, um cara que vai ser titular no seu time. Mas o Tyler Lockett basicamente não recebe target do nosso queridíssimo Geno Smith. Nos últimos 2 jogos foram 10 targets pra ele. Então, assim, número muito baixo, tá? Foram 12 jardas na semana passada, na semana retrasada foram 35 jardas. Então, é um volume muito baixo do Tyler Lockett. Não vou deixar falar pra você botar o Tyler Lockett no banco, porque o confronto é muito bom. Mas não cria muita expectativa. Se tem um cara pra você apostar aí, numa liga profunda, precisando de tight end, é o Gerald Everett, porque o Jaguars é o time que mais sai de pontos pra tight end no Fantasy. Nessas últimas semanas, ele tem sido o time que mais sai de pontos pra tight end no Fantasy. O Everett não tem feito muita coisa, mas é uma aposta. É um jogador que acho que você pode apostar que pode conseguir alguma coisa aí contra uma defesa fraca. No lado dos Jaguars, o time vem de bye, né? Então, se eu puder apostar aqui num jogador desse time dos Jaguars para essa próxima semana, lembrando que o confronto é muito bom para running backs. Então, assim, o James Robinson é um cara certeiro, um cara certo de running back 1 nesse time dos Jaguars. A defesa do Seattle melhorou contra o passe, né? Algumas semanas atrás era a pior defesa lá contra o wide receiver, uma das piores contra a QB. Melhorou nas últimas semanas. Mas eu espero um jogo interessante do Trevor Lawrence. Eu acho que o Trevor Lawrence pode fazer um bom jogo. Ele vem de 2 partidas muito boas, tá? Contra Miami e contra Tennessee. Ele fez 2 jogos interessantes no Fantasy. Tem feito alguns jogos interessantezinhos aí o Trevor Lawrence. Então, espero uma partida interessante para ele. Pode ser um bom stream para essa semana, nosso querido Trevor Lawrence. O próximo jogo é Denver Broncos e Washington Football Team. Lado do Denver, cara, o meu destaque positivo é o Javonte Williams, que falamos na semana passada para você apostar nele. Sim, não vou dizer que foi uma boa dica, porque ele produziu bem no Fantasy, isso no fundo é o que vale, mas assim, eu não fico muito satisfeito porque ele não jogou bem, cara. Ele fez um touchdownzinho ali no final do jogo e tudo mais, mas sim, foram 4 corridas só, 7 targets. Os running backs não produziram bem no Denver Broncos, né? Nem ele nem o Melvin Gordon, sim, produziram em termos de jardas, né? Os dois não produziram muita coisa, e até em volume de jogo, os dois ali com 11, 12 toques na bola cada um, que tem sido mais ou menos uma média muito, muito justa para esses dois running backs. É um backfield muito dividido entre esses 2 caras. Infelizmente, é difícil a gente destacar muito um ou outro até o final da temporada. Eu acho que o Javonte Williams tende a ser um pouquinho mais de valor, que a gente vê ele jogando, vê que o cara tá jogando muito bem. Acho que aos poucos ele vai conseguir produzir mais, principalmente em situações de passe. Tá? Destaque negativo vai pro Tim Patrick, que fez um jogo bem fraco, né? Depois de 3 das últimas 4 semanas muito fortes para ele. Não jogou bem o Tim Patrick. Foi uma dica de venda até na semana passada, que ele foi bem contra os Raiders. A gente botou como dica de venda porque o Jared estava voltando aí, talvez volte até nessa próxima semana. E infelizmente o Tim Patrick acabou não fazendo um bom jogo, e nessas próximas semanas com o Jared possivelmente voltando, a tendência é que ele perca mais espaço. E a aposta é o Jared Goff, justamente ele. Fica de olho no Jared Goff, porque ele pode estar de volta nessa próxima semana. O Washington é o time que mais cede pontos para wide receiver hoje no Fantasy. A defesa do Washington. Na verdade, a segunda defesa que mais cede pontos para wide receiver no Fantasy é a defesa do Washington hoje. Então, acho que vale muito a pena você ficar de olho nesses wide receivers, principalmente o Curtis Fulton e o Jared Goff, se o Jared Goff voltar. Porque pode ser um duelo muito bom para eles dois aí nessa semana. No lado do Washington, eu quero deixar como destaque aqui, logicamente, o Terry McLaurin, que fez uma baita de uma partida, a melhor partida dele na temporada, a segunda melhor partida dele na temporada. Um jogo muito bom, com mais 120 yardas, um touchdown. Mas assim, o Terry McLaurin é aquilo, né? 8 ou 80. Infelizmente, tendo o Tyler Heineke como QB, a gente não tem uma confiança muito grande no Terry McLaurin. Então, se você for ver ali os jogos que o Terry McLaurin teve na temporada, foi um jogo ruim, um jogo bom, um jogo ruim, um jogo bom, 2 jogos ruins, um grande jogo. Então, assim, é muito 880, não tem sido um cara consistente como a gente esperava que ele fosse. Isso não é muito culpa dele, ele não joga com um QB muito bom. Não joga com um QB que é muito confiável. A gente vê que ele é um jogador que teve mais recepções e mais targets em bolas contestadas. Então, ele está sempre tendo que dar seu jeito de conseguir produzir
Infelizmente é o quarterback e ele tá fazendo o que ele pode. Então, assim, algumas semanas ele vai brilhar, algumas semanas ele não vai jogar bem, mas não quero que você fique bolado com o Terry McLaurin, porque ele tá fazendo o que ele pode de fato, tá? Meu destaque negativo aí vai pro Antonio Gibson, que não jogou bem, mas assim, a gente meio que já esperava, né, que ele não fosse jogar muito bem nessa semana, porque ele tava meio baleado e tal. O que me preocupa no Antonio Gibson é a diminuição no número de snaps, né? Menos de 40% de snaps por 2 semanas seguidas. 2 jogos seguidos aí com 15 oportunidades e tal. A gente esperava um Gibson mais dominante esse ano. Vamos ver nas próximas semanas se ele volta a ser um Gibson dominante. Infelizmente ele tá baleado. Eu acho que até o final da temporada ele vai continuar meio baleado. A gente não vai ver muita coisa do Antonio Gibson não nessa temporada, tá? E um destaque positivo, né, uma aposta para essa próxima semana é o Rick Seals-Jones, né? Eu acho que o Logan Thomas não volta essa semana ainda, deve voltar provavelmente depois do bye, que depois da semana 8 tem o bye aí do Washington na semana 9, eu acho que ele volta na semana 10. E o Seals-Jones tá jogando muito bem, são 3 jogos muito bons para ele, com muitos targets, não tá tendo um jogo de 100 jardas, mas tá produzindo bem. Para tight end, cara com 5, 6 recepções, com 50 jardas, é um número bom, é um número consistente para um tight end de reserva, que tem sido usado para streaming, é um número muito bom. Então, olho no Rick Seals-Jones por mais uma semana. New Orleans Saints e Tampa Bay Buccaneers, duelo de divisão, mais um baita de um jogo para essa semana. Destaque positivo no Saints vai para o Alvin Kamara, que jogou muito bem no jogo passado contra o Seattle Seahawks, produziu muito Kamara, mais um bom jogo para ele, né? Que tem jogado muito bem na temporada, tá? Tirando o jogo da semana 2 contra o Carolina, ele tem feito uma temporada bem interessante aí, o Kamara. Não tem sofrido pela ausência do Drew Brees. Isso é muito bom. Destaque negativo nesse time é pro Adam Trautman. Mais uma semana muito fraca para ele, mais uma semana ruim pro Adam Trautman, que para muita gente ia ser um breakout year aí. Eu não caí muito nessa, mas muita gente achou que ia ser um breakout year aí do Trautman. Infelizmente, absolutamente nada para ele. E fique de olho no Michael Thomas, que o Michael Thomas pode voltar essa semana. Ele já tá liberado, assim, né? Ele já pode voltar da pup list. Já tá liberado pela NFL para voltar. Agora cabe ao Saints saber se ele tem condições físicas ou não para voltar a jogar. E se ele voltar, pega um duelo muito bom contra uma secundária fraca, uma secundária que vem sofrendo muito aí, a secundária do Tampa Bay Buccaneers na temporada. Então, olho no Michael Thomas. Do lado do Tampa Bay, destaque absoluto pro jogo do Mike Evans. Mais uma partida muito boa para ele, de 3 touchdowns. O Mike Evans tem jogado bem essa temporada, tá? Eu vejo muita gente preocupada com o Mike Evans, mas assim, ele teve 2 jogos ruins apenas, que foi na semana 1 e na semana 6. Tirando isso, cara, foram jogos com touchdowns, jogos com mais de 100 jardas, jogos com muitas recepções. Tem feito uma temporada boa o Mike Evans. Ele e o Chris Godwin jogaram muito bem nessa última semana pela ausência do Antonio Brown, isso é um fator interessante, e o Rob Gronkowski. Então assim, o Rob Gronkowski deve voltar nessa próxima semana, ou tende a voltar nessa próxima semana. O Antonio Brown também tende a voltar, e assim, aí a gente volta àquele dilema do Tampa Bay Buccaneers, em quem confiar, em qual wide receiver confiar, quem vai jogar bem. Eu botei o Chris Godwin como opção de venda, porque o Godwin não vem jogando bem na temporada, não vem sendo um cara muito produtivo no fantasy, e é um cara que explodiu na semana passada, e eu acho que foi muito por conta da ausência do Antonio Brown e do Rob Gronkowski. Somou os dois, né? O Gronkowski já tá fora há um tempo, mas somou aí com a ausência do Antonio Brown, acaba explodindo num cara bom, que é o Chris Godwin, fazer um bom jogo com o QB bom e tudo mais, num duelo que estava favorável, que o time estava conseguindo andar bem com a bola. Então eu acho que o Chris Godwin é uma opção boa para venda aí, porque eu acho que o Antonio Brown, o Mike Evans, Chris Godwin, o Fournette tá correndo muito bem com a bola, acaba sendo muita gente para dividir essa bola no Tampa Bay, e eu acho que o Chris Godwin é um cara que tem muito valor para muita gente no fantasy. Muita gente acha que o Chris Godwin ainda é um cara top 15, top 12, só que eu não acho que ele vai ser consistente a esse ponto, então eu trocaria o Chris Godwin. O Mike Evans, cara, o Mike Evans eu manteria ainda, porque apesar dele ser um cara meio que inconsistente, ele é um cara que tá conseguindo explodir. Ele tá conseguindo fazer alguns jogos explosivos, assim, de muitos touchdowns, de mais de 100 jardas. O Chris Godwin não tem sido esse cara até agora na temporada. Teve um jogo de mais de 100 jardas lá na primeira semana, e um jogo agora de mais de 100 jardas nessa última semana aqui, sem o Gronkowski e sem o Antonio Brown. Vamos pro Monday Night Football entre Minnesota Vikings e Dallas Cowboys, 2 times que estão voltando de bye, 2 times com muitos jogadores importantes pro fantasy football, pra gente olhar, né, pra gente destacar. Não vou falar de Dalvin Cook, Ezekiel Elliott, Justin Jefferson, CeeDee Lamb, porque são caras que a gente
sabe que vão mandar bem e que vão mandar bem, né? São caras que a gente tem como titular no nosso time, independente de qualquer coisa. São caras que vêm jogando bem aí no Fantasy na temporada. O meu destaque nesse time do Minnesota Vikings é o Kirk Cousins, que tá jogando bem, tá? Vem de uma partida muito boa, da sua melhor partida na temporada contra o Carolina. E a defesa do Dallas é uma das 6, 7 defesas que mais cede pontos para o quarterback. Então o Kirk Cousins é uma opção valiosíssima para um top 12 possivelmente nessa semana no Fantasy Football. Tá? Olho no Kirk Cousins nessa semana. E olho também no Osborne, no wide receiver, né? KJ Osborne, segundo anista aí. Tem feito alguns jogos interessantes. Na semana passada jogou bem, 6 recepções, 68 jardas. A defesa do Dallas é a quarta defesa que mais cede pontos para o wide receiver. Lógico que tem o Diggs lá, que é muito bom cornerback, mas ele vai estar focado ali no Justin Jefferson, vai estar focado no Adam Thielen. E o Osborne pode ser o cara que pode sobrar e pode conseguir algumas boas jogadas aí por esse time do Minnesota Vikings, tá? Do lado do Dallas Cowboys, eu quero ver como é que vai ser esse Dallas Cowboys com o Dalton Schultz. O Dalton Schultz que tá jogando muito bem. São muitos jogos muito produtivos para ele. São jogos bem seguros, no caso, para ele, mas tem um duelo difícil. A defesa do Minnesota é uma das 10 defesas que menos cede pontos para wide receiver, para tight end no Fantasy Football, tá? Então eu quero ver como é que vai ser esse duelo aí com o Dalton Schultz, se ele vai conseguir produzir bem. Vai ficar de olho nesse duelo Dalton Schultz versus defesa do Minnesota Vikings. E vamos ver se o Michael Gallup volta, tá? O Michael Gallup a gente não sabe se vai voltar essa semana ainda, se não vai voltar. Já pode voltar o Michael Gallup, já está disponível para voltar, mas a gente ainda não sabe se ele vai jogar ou não. Vale você ficar de olho na sua waiver, porque tem muita liga aí que eu sei que a galera dropou o Michael Gallup, porque na primeira semana se machucou e tal, ficou fora um tempo, a galera acabou largando de mão. Então vale você ficar de olho no Michael Gallup. Esses foram os principais destaques dos jogos aí, alguns destaques positivos, destaques negativos, apostas, quem pode mandar bem, quem pode mandar mal, pelos confrontos, pelo que vem jogando. Espero que você tenha curtido, que tenha gostado. Queria pedir para você divulgar para a galera, para seus amigos aí. A gente está conseguindo números muito bons no podcast. Fico muito feliz aí que você esteja ouvindo, esteja curtindo o podcast. Então divulga para os amigos, divulga para a galera aí, para a gente poder cada vez mais alcançar mais gente com o nosso Fantasy Football. E não deixa de se inscrever no nosso podcast na plataforma que você estiver ouvindo. Isso vale muito para você não perder nenhum episódio, para você sempre estar ligado e saber quando a gente está soltando os episódios. Eu tenho soltado sempre na terça ou na quarta, né? Dependendo da disponibilidade aqui do dia. Mas eu vou tentar manter na terça-feira, que eu sei que fica mais fácil para todo mundo conseguir ouvir. Então, galera, é isso. Espero que você tenha curtido, que você tenha gostado. Manda o seu feedback para mim lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, seja lá onde for. E é isso, galera. Um grande abraço, boa sorte a geral nessa semana, que a gente mande bem nas nossas ligas. Valeu!